As cartilhas de administração dizem que quando uma função dentro da empresa, dentro da organização, ela não é estratégica e pode ser feita com menor custo por uma empresa terceira, que essa atividade deve ser terceirizada. A questão é que o jurídico muitas vezes é terceirizado para reduzir custos sem uma reflexão prévia o quanto estratégico ele pode ser. As decisões relacionadas ao jurídico, a quem contratar, costumam ser bem reativas. Primeiro, surge o problema. Quando ele não tem mais solução aparente, aí sai todo mundo correndo para encontrar que advogado ou qual advogada vai resolvê-lo. E talvez por a atividade jurídica não ser uma atividade de fim, ou seja, nós não temos como garantir o resultado, apenas que teremos todo o nosso empenho naquela atividade para conseguir o resultado solicitado pelo cliente. Como a nossa atividade é de meio, eu acredito que isso ajude a fazer com que as pessoas pensem em advogados ou escritórios de advocacia apenas quando tem um problema concreto. E isso significa que elas estão perdendo uma grande oportunidade de pensar estrategicamente as decisões da sua vida e as decisões das empresas. Eu vou dar um exemplo, antes de falar de terceirização e prós e contras. Quando a pessoa vai constituir uma empresa, geralmente ela conta com o auxílio de um contador. E esse contador tem a mesma minuta, usa o mesmo contrato social para todo mundo. Não importa se é cabeleireiro, se é restaurante, se vai ser uma compra e venda, um e-commerce na internet, sempre o mesmo modelinho ali. Depois, mais tarde, conforme o negócio vai crescendo, é que se descobre que poderia ter sido feito decisões que economizam imposto, que evitam problemas com funcionários, para evitar problema com sócios, porque essa minuta que o contador utiliza, que é o do contrato social, ela é uma minuta pública. Então, muita negociação entre sócios, muitas questões que são bem importantes para as pessoas que estão ingressando na sociedade, elas não precisam ser públicas, mas elas precisam ser escritas. E como escrever isso, definitivamente, contador não sabe. Se ele soubesse, ele não seria contador, ele seria advogado. Algumas empresas de contabilidade possuem advogados que trabalham com elas. Eu, por exemplo, já tive parceria com escritórios de contabilidade. Mas nem sempre, quando se faz esse tipo de parceria, se tem a liberdade que é necessária para conseguir instruir o cliente da melhor forma. Eu, por exemplo, por esse motivo, eu acabei descontinuando a parceria, porque nem sempre a melhor solução jurídica é a solução que gera menos trabalho ao contador. Caso a caso precisa ser analisado. Agora, é muito importante, além do contrato social, ter os parâmetros mínimos que vão nortear essa relação entre os sócios. Uma outra questão que ninguém vê e só quando dá problema fica sem saber como resolver é o regime de bens, antes de casar ou até mesmo antes de morar junto. Imagina só a seguinte situação: um casal. Uma das pessoas faz questão de ter estabilidade, tem concurso público, gosta de tudo certinho e organizado. A outra pessoa tem um empreendimento, é empreendedor ou tem uma profissão liberal. Se não houver
uma divisão dos bens do que é dessa pessoa que é toda certinha e do outro que pode, por mais certinho que seja, vir a ter algum problema em decorrência da atividade de risco, que uma eventual dívida desse cônjuge ou dessa cônjuge afeta o patrimônio da outra. Só que quando você vai constituir uma empresa, ninguém te pergunta, olha, você não quer revisar o seu regime de bens antes de constituir a empresa e perguntar isso para todos os sócios? Ou na hora do casamento também não se pergunta, você já constituiu um advogado ou uma advogada para verificar se esse regime de bens que vocês estão escolhendo não traz consequências que pode acabar numa complicação para o casal? Não falo nem em divórcio, mas para uma complicação para o casal, porque quando vai no registro de pessoas civis avisar que quer casar, ele pergunta qual, lá no balcão, né? Qual o regime de bens? Mas não vai te dizer quais as consequências de um, de outro, ou qual que é melhor. E não seria função deles orientar. Para isso existem advogados. Quando que a pessoa descobre que tem algum problema? Quando um sócio morre e o cônjuge assume no lugar, ou vai querer se desfazer da empresa porque não tem nada a ver com ele, né, ou com ela. Imagina, um funcionário público de repente vai virar sócio de uma empresa? Não vai. Às vezes tem até impedimento. E faz o quê? O outro vai ter que arranjar um sócio de uma hora para outra, tem que vender, aí você senta para negociar. Aí sente que precisa de advogado, mas é um problema que é possível de ser evitado. Então, em muitos casos, se você for seguir pensando como empresa, a cartilha dos administradores, a questão é a função que não é estratégica, tente terceirizar, principalmente se for reduzir custos. E por desconhecimento, as pessoas acabam não vendo o jurídico como uma função estratégica. É claro que dentro do jurídico existem diferentes ramos e talvez alguns, quando forem de massa, quando for simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, isso pode ser terceirizado. E não como eu tenho visto com empresas de pequeno porte, em que somente quando há um problema contratam um escritório, e esse escritório é que acaba definindo a linha de defesa, sem conhecer todo o contexto daquela organização. O ideal é que haja sempre um acompanhamento da empresa no decorrer dos anos. Não precisa ser um advogado ou uma advogada funcionária da empresa se não tem demanda para isso. Mas alguém que acompanhe a evolução da empresa para poder conversar naqueles casos críticos com escritórios terceiros. E mesmo em relação ao custo, é preciso verificar como está sendo feito o indicador desse custo. Às vezes as pessoas fazem um número X de reais por ação. E aí fala, nossa, está muito barato, eu estou pagando R$100 por ação. Provavelmente esse valor seria muito difícil de ser alcançado se fosse um jurídico interno, porque existe uma estrutura organizada pelo escritório externo que o interno não dá conta, precisaria de muito mais gente. Mas dependendo da estratégia, do posicionamento da empresa, esses R$100, por exemplo, por processo, significa um grande número de processos. E uma política de acordo pode fazer com que o custo por processo aumente.
E isso vai desagradar tanto o escritório, que já tem um custo fixo, e ter um número maior de processos não faz diferença no seu custo para atender aquele cliente, como também pode aumentar a pressão para o advogado interno, para a advogada gestora dos escritórios externos, porque está ficando muito caro o custo com o processo. Mas como empresa, o que ela quer? Ela quer uma redução do custo ou ela quer uma redução do número de processos? E aí vem a forma como você contrata o escritório terceiro. Eu não sou nem um pouco radical de ficar reclamando de terceirização de serviço, mas a forma como é negociada essa terceirização, ela não pode atrapalhar a atividade fim da empresa. A empresa não pode ficar amarrada a esse terceiro de que não sobrevive se não for com ele, porque de uma hora para outra, se esse terceiro mudar de posição, ela fica completamente descoberta, né? E aí não é só para questão jurídica, mas para qualquer terceiro. Às vezes, um escritório tem vocação para uma determinada área e a partir da demanda de um cliente, pelo risco de perdê-lo para um outro escritório que tenha abrangência maior, o escritório acaba abrindo um departamento específico só para não perder o cliente. Entendo perfeitamente esse posicionamento, mas será que vai ser estratégico isso? Ou é simplesmente tô com um problema, joga com a barriga, enquanto dá, vamos ver o que resolve, é assim mesmo e vai tocando, ao invés de pensar e rever processos e rever procedimentos. Geralmente, quando o problema está muito grande, quando a empresa ainda não tem uma definição se vai terceirizar para um escritório, se vai definir terceirizar para um advogado ou vai ter algum jurídico interno, é que eu acabo aparecendo para dar essa orientação. Mas mesmo assim, para poder orientar, é preciso que o gestor saiba o que ele precisa, para onde essa empresa está indo, o quanto é ambiciosa a sua meta de crescimento